Olá, pessoal. Então, boa noite. Nós estamos iniciando o nosso encontro de número 5, cujo título é Se Liga, Intencionalidade em Ação. Vamos iniciar pelos nossos combinados, né? Em primeiro lugar, eu peço que, se possível, você esteja diante de um computador, porque no celular nós vamos ter que mexer com as ferramentas, né? Postar no portfólio, e então no celular fica um pouco mais difícil. E vou pedir também a sua total, né, que você esqueça um pouco a correria do dia, né, as atividades, e se volte agora para o nosso encontro, né, se volte completamente. Esse encontro, vocês vão participar ativamente, vão falar um pouco da experiência de vocês de se liga no passado, e planejar agora também para o próximo Se Liga que está se aproximando. Então, a participação ativa de vocês é crucial, tá? Então, que vocês possam estar, assim, 100% aqui no nosso encontro, tá bem? Nós vamos iniciar. Eu vou passar um filme para vocês. Talvez alguns de vocês já tenham visto esse filme, mas é um filme que tem uma lição muito interessante com respeito à escola, ao aprendizado, à função da escola. É bem bonito e até emocionante esse filme. É um filme que dura um pouco mais de 3 minutos, então eu vou rodar, peço que vocês, assim, prestem bastante atenção ali, tenta captar a mensagem que o filme passa. Daniel, o microfone teu está aberto. Desculpa, professor. Já? Oi? É óbvio que as empresas sabem que as chuvas chegaram tarde neste ano e que está chovendo muito. Eles sabem que houve inundações em Moçambique. Eles sabem que sem nossas finanças não podemos nos defender direito e por isso precisamos das árvores. Eles tentam nos pressionar de todas as formas, nós que somos humildes, para tirar vantagem de nós. Quando a chuva parar e o sol voltar, Malawi vai passar uma temporada muito longa de fome. Temos que juntar o máximo de dinheiro possível. Não temos dinheiro para as mensalidades da escola. Não por enquanto. Fala pro seu pai pagar as mensalidades. Não existe o período de carência. Fala pro seu pai pagar tudo ou você não vai poder vir para a escola. Você vai gastar o seu dinheiro na educação dos seus filhos e aí eles vão deixar você. Os inteligentes vão embora. Isso é tudo que temos? Nem chega a 5 sacos. Não é suficiente. Você precisa me ajudar com essa colheita. Cada grãozinho que a gente conseguir colher. Agradecemos por todas as bênçãos que colocaste em nossa família. Por favor, continue lutando por nós, para que possamos suportar qualquer dificuldade em nome de Jesus. Amém. Papai, quero mostrar uma coisa pra você. O que é isso? É energia eólica. As lâminas transformam em energia. Eu quero construir um maior, um grande. Pode ligar uma bomba d'água. Assim, mesmo que a terra esteja completamente seca, ainda seremos capazes de plantar e termos a colheita. Você tá vendo o que tá acontecendo? Pessoas estão morrendo, entende isso? Isso vai ajudar todo mundo. Tira essa ideia estúpida de perto de mim, tá? Papai... Tira essa ideia estúpida de perto de mim! Não posso fazer nada sobre isso, senhora Siquelo. Não posso deixar ele se safar assim. Mas ele não estava fazendo nada de errado. Não consegue ver que ele está tentando se adaptar? Nós só vamos poder ter uma refeição por dia. Temos que decidir qual vai ser. O que mais que eu tenho que perder? Me fala. Quando vamos?
parar de beber. Nada daquilo que nós fizemos funcionou. Às vezes são sonhos. Às vezes são só mentiras. Não é um sonho, papai. Eu não tô sonhando. Água do vento. Isso pode funcionar. Se você me ajudar. A senhora Sekelo quer trazer o novo representante do governo para ele ver o moinho de vento. Ela disse que posso ganhar uma bolsa de estudos numa escola em Madisse. Eu tenho pensado sobre essa máquina, William. Tenho pensado em como isso vai levar você embora daqui e manter você aqui ao mesmo tempo. Porque ninguém pode ver isso e não pensar em você. Onde quer que você esteja. Pessoal, alguém já conhecia esse filme? Já tinha visto anteriormente? Não? Então, assim, só um breve resumo, né, do filme. O filme conta a história real do William Kangwamba, né, que é um menino de uma aldeia ali no Malawi, né, o país da África ali que a gente conhece, né, que enfrenta a falta de recursos, a seca, a fome, e que mesmo assim ele encontra na escola, né, com o aprendizado, com aquilo que a escola fornece para ele, na educação e no fazer por si, né, na inspiração dele por adquirir, por ter conhecimento, né, então ele tem a possibilidade de tomar iniciativa, de fazer por si, então ele vê a possibilidade da mudança, de achar uma saída pela grande dificuldade em que ele vivia ali, né. Então, ele estuda mesmo com obstáculos, né? A gente vê ali que ali não é uma escola pública, ele não é um aluno de uma escola pública, ele é aluno de uma escola particular, que eles estavam tendo dificuldade para pagar, né, ali a mensalidade, né? Eles mesmo com obstáculos, a sua família não consegue arcar com a escola, os recursos são escassos, a agricultura familiar falha, e ele decide construir um moinho de vento com sucata. O pai dele até leva um susto, né? Mas que é isso, né? Que coisa mais estranha essa, né? Construir um moinho de vento para resolver o nosso problema aqui, que é um problema seríssimo, a questão da lavoura, que não está produzindo, né? Não tem água para regar, para que a lavoura avance, né? Mas aí ele vem com essa sacada, né? Com essa ideia e construir um moinho de vento que gere energia e com aquela energia possa bombear água para suprir a questão da irrigação da lavoura, né? E decide construir esse moinho de vento com sucata, né? Para gerar, então, energia, acionar a bomba da água e salvar a plantação da aldeia. Então, na verdade, né, é uma reflexão do que é a escola, né? Do que é a escola, o que a escola pode proporcionar para um jovem, para as pessoas, né? O ensinamento, o porquê, né? A razão de existir da escola, né? Então, isso é bem pertinente para essa fase agora de fim de ano, fase do Se Liga, né? Do porquê do Se Liga, onde é que ele entra, em que o Se Liga pode ajudar o aluno, de que forma, né? Então, é uma breve reflexão, no caso, esse vídeo que vocês viram, que, na verdade, é uma reflexão para a gente ver que, de repente, não basta só estar lá na escola, né, na sala de aula, ou estar frequentando a escola, né? A intencionalidade, ou seja, o porquê, porque a aprendizagem possa fazer faz ou pode fazer alguma diferença na vida dos alunos, né, dos nossos alunos, né? Então, qual é a nossa, né? Aí é uma reflexão para vocês. Qual é a nossa intenção real ao promover o Se Liga, né? Qual é a nossa intenção? É apenas cumprir calendário? Ou estamos movidos por um objetivo claro de fortalecer as aprendizagens, né?
ou também recuperar os vínculos, né? Ou dar sentido ao que os alunos fazem. No filme que vocês acabaram de assistir, o William tinha uma intenção muito clara: salvar a sua comunidade. Na escola, podemos traduzir da seguinte forma, né? O aluno pode ajudar o aluno a não ficar para trás, né? Pode ser um dos motivadores, a questão do fluxo, né? A gente sabe que o jovem tem um grande problema de estima, né? O jovem, em geral, tem um problema de estima, né? Então, o fato dele reprovar e, de repente, ele estuda com um aluno da série que são alunos mais novos, às vezes mais novos no sentido até de idade cronológica, mas também infantis. Às vezes os alunos são pequenininhos, aí tem aquele jovem grandão lá no meio dos alunos pequenininhos. Então, tudo isso afeta na estima do jovem, né? Então, uma reflexão no sentido de que o Se Liga, né, pode ajudar nesse sentido, né, na questão do fluxo, para que o aluno não fique para trás, né, e dar um significado no que ele aprende, né? Ele está ali, vem todos os dias na escola, mas para que isso, né? Para quê? Eu particularmente tive um caso, estou passando por um caso de uma aluna do ensino médio, que ela talvez é a aluna que mais vem na escola. Ela está todos os dias na escola, todo dia, o ano inteiro. Todo dia ela está lá, chega na hora certa, vai embora na hora certa e tal. Só que muitas vezes ela se recusa a fazer as avaliações. Você vê, ela cumpre a questão de ir para a escola, ela está presente, mas ela, assim, aparentemente, ela não se envolve com aquilo que a escola pode proporcionar para ela, que é o conhecimento, né? É triste e engraçado ao mesmo tempo, né? Mas, então, tudo isso são, né, os desafios, e principalmente agora que a gente está chegando nessa fase final aqui, que vamos entrar aqui nesse período do Se Liga, são os desafios para a gente poder trocar informações, debater aqui hoje, ver saídas, né, para que essa fase, esse processo aconteça de uma maneira o mais eficiente possível nas escolas de vocês. Então, só reforçando aqui, quais são os objetivos do nosso encontro de hoje? Fala, Ricardo. Professor, primeiro dizer que me chamou muita atenção esse filme, eu vou assistir, porque pelo trailer ali, pelo pouco que passou, já me arrepiou, assim, sabe? Eu achei bem bacana a história. Sim. Só que uma coisa me chamou muita atenção, que foi a questão do ter que pagar, né? Sim. E daí eu já tinha visto algumas coisas a respeito e fui pesquisar, né? Como assim, né? Ter que pagar. Daí eu acabei descobrindo, eu queria compartilhar com os colegas, né? Sim. Que lá o país é Malawi, correto? Isso mesmo. Então, lá, eu até pesquisei aqui, o governo anunciou que a partir de janeiro de 2026, o ensino nas escolas públicas primárias e secundárias será totalmente gratuito, a partir de 2026, né? Eliminando taxas de mensalidades e exames. Então, até vendo ali, eu achei muito interessante, porque ele tinha que pagar essas taxas, né? Isso. Não era no país lá, eles não tinham, escola pública, mas não gratuita, né? Isso. É algo que vai acontecer só a partir de 2026. Me chamou bastante atenção essa questão. Sim, sem dúvida. Muito bom essa informação, né? Mas esse filme realmente ele é muito bom, né? Se vocês tiverem a oportunidade, não percam a oportunidade de assistir. É até um pouco triste, né, às vezes, mas vale a pena. Então, vamos para os objetivos de hoje. Kleber, tudo bem? Tranquilo? Seja bem-vindo.
Então, os objetivos de hoje, que é reforçar a importância das ações do Se Liga na aprendizagem e no fluxo escolar dos estudantes, né? Reforçar a importância das ações do Se Liga, com foco na aprendizagem, né? Independente do nível do aluno, se o aluno está num nível, em dificuldade, ou se o aluno tá num nível alto, né, sempre é possível trabalhar, né, para que ele possa obter mais aprendizagem, né, sempre é possível. Registrar aspectos importantes a serem elencados na organização e planejamento do Se Liga, né, agora antecedendo o Se Liga, que começa agora no final do mês. Então, é hora de planejar, né, de organizar e se planejar. Então, a gente vai dar uma passada falar um pouquinho sobre esse aspecto de planejamento e também trabalhar na implementação das ações para o Se Liga. Para início de conversa, a primeira semana de novembro marca a proximidade da ação do Se Liga, que terá início em menos de 3 semanas. Este é um bom momento para relembrar como foi esse período nas nossas escolas em 2024. Como o Se Liga vai acontecer ainda, né? Então, acho que vale a pena a gente fazer uma reflexão de como foi o ano passado, até como avaliação, né, de como foi o ano passado, o que deu certo, o que não deu, para que possa ser usado para o planejamento de agora, né? Então, tem a situação também, pode ser que aqui entre nós tenha diretor ou diretora que no ano passado não estava exercendo a função, né? Mas mesmo como professor, a gente, né, todos ali na escola passaram por essa experiência, né? Então, eu vou pedir aqui, a princípio, para a Tânia. Tânia, fala para nós, vamos relembrar um pouquinho a tua experiência ali do ano passado, né? Você, se não me engano, você já estava na direção, você já está na direção já há algum tempo, né? Eu já fui vice-diretora de 2004 até 2015. Uhum. Depois dei uma pausa quando fui fazer o meu PDE e voltei em 2001 daí para a direção geral daí. Isso. Então, fala para nós, Tânia, ali aqui no Se Liga, na realidade ali da sua escola do ano passado, quais assim você se recorda que foram assim os maiores obstáculos ali que surgiram? Olha, os maiores obstáculos surgem sempre em relação aos alunos que estão com notas elevadas, né? E muitas vezes não tem como fazer aquilo que o ideal seria colocar numa sala aqueles que precisam, né? Aqueles que estão ali para recuperar, né? Aqueles que estão no intermediário e aqueles que estão mais no avançado, né? Para a gente poder trabalhar mais firmemente. Não, todos têm o direito, tudo tem o direito, só que vamos dizer assim, que alguns alunos que estão no mais avançado, eles não entendem que tem que, né, colaborar com o professor, porque eles estão sempre quase numa mesma turma. Por quê? Porque são professores que, geralmente, eles pegam 2 turmas, ou pegam turmas diferentes, e daí, na hora de fazer vamos dizer, a recuperação, não dá, a gente estava até pensando hoje, olha só, vamos mudar, vamos tentar colocar, né, uma sala assim, uma sala outra. A gente foi ver, os professores não batem da mesma série, e isso complica bastante, né? Então, esse fator de aqueles alunos que estão lá em cima, ter essa compreensão, muitas vezes, que aquele aluno que tem a dificuldade, porque tem laudo, que tem, né, uma morosidade maior para aprender, para que a gente possa ajudar bastante aqueles alunos, né? E também tem aqueles alunos, né, que os pais também já não começam a mandar, né? Por mais que tenham interesse, também os pais começam a não mandar, que fica bem naquela semana. A gente estava pensando até
Se fosse Isso, assim... o pensando, então, cai nas estratégias que você vai adotar agora para 2025, né? Para evitar que aconteça o que aconteceu lá em 2024. Então, quais são as estratégias, Tânia, para agora, para 2025? Então, foi isso que a gente começou a pensar, né? A gente estava bolando lá tudo com a planilha, já estávamos fazendo e tudo, que nós queríamos, a princípio, fazer no 7º ano, né, aquele que está mais avançado, para daí vai avançando mais ainda, né, mas aqueles que precisam da recuperação, para ter aqueles conteúdos, né, para a série seguinte, por mais que eles estão com uma nota lá, entre 5, 6, que a gente sabe que estão caminhando, e aqueles alunos têm mais dificuldades, né, até 6, a gente estava ponderando lá, porque 3 não ia dar muito certo, né? Por mais que a gente saiba aí, mas daí a gente não vai dar certo, porque os professores não batem, o professor não vai dar atenção para aquele aluno que não é dele muito, e daí a gente falou assim, sabe o que vamos fazer? Então nós vamos dividir na sala, vamos dividir como manda a lei. Daí o professor que divida o quadro, que já prepare a atividade para aqueles que estão mais avançados, e aqueles que estiverem mais avançados, que não quiser muita coisa com coisa, daí a gente vai ver o que vai fazer com eles. Porque a gente precisa recuperar, né, o foco maior do Se Liga é recuperar o conteúdo daqueles alunos que estão com defasagem, né? Claro, e possibilitar o avanço dos outros. Mas a gente sabe que tem aqueles aluninhos que já estão com nota mais lá em cima, o pai já viu que está lá, ó, isso atrapalha também, tá? Porque o pai diz, mas meu filho, a partir de tal dia, não precisa, mas ele já passou. Olha só as notas que eles têm, né? A gente tinha média ponderada. Sim. E o Estado fez nós tirar a média ponderada. Nós conseguimos segurar o aluno porque ele precisava ter nota no 3º trimestre, porque o peso do 3º trimestre ajudaria ele, e era bem diferente, né, em relação ao 1º, 2º, 3º, mas o Estado tirou isso daí, isso complicou bastante para nós, viu? Não sei se a média de vocês era somatória, mas nós tivemos que tirar a nossa. Daí complicou, porque daí o aluno tira 6, 6, 6, né? Ou tira 7, 7, 7, aquele que já tirou 8, 8, 8, né? Ele já fez a somatória, né? É 18 pontos, quem já está com 20 e poucos pontos, lá sim, já estou sobrando, né? É que eles ainda não têm bem essa compreensão. E o 3º ano, que é um problema, porque passou o Enem, passou essa prova de amanhã, segurar o aluno é complicado também, né? E fazer com que ele entenda. Ali, ainda voltando um pouquinho em 2024, que ações e práticas fizeram a diferença e merecem ser retomadas, assim, que você puxa, nós fizemos algumas coisas ali que foi bom, que deu certo, mesmo dentro de todas essas dificuldades ali que você apontou, o aluno que já passou, que não tem interesse mais, porque já atingiu a média de nota, os alunos do 3º ano que, né, estão se despedindo da escola e tal, mas você consegue, fala para nós algumas ações ou uma ação que você viu que deu certo. Na reunião com os professores, a compreensão do Se Liga, né? Porque, primeiramente, a dificuldade, né, quando veio o Se Liga, é um jeito de empurrar o aluno, querem que empurre o aluno, né? Então, melhorou muito em 2024 a compreensão dos professores, que a necessidade de recuperar os alunos, o conteúdo, porque na outra série, a gente sabe, se não recuperar agora, se um outro professor pegar, ele vai dizer, olha, esse aluno foi muito... o professor não deu o que devia ter dado, mas pelo menos ali, como agora a nossa escola, a gente acredita que vai ter mais uma estabilidade nos professores, porque nós somos parceiros, né? Então, os professores sabem que eles têm que deixar o mais possível redondo, que a gente já falou, olha, vai dar certo, porque a compreensão deles, eles já entenderam que tem que participar, tem que fazer o planejamento, tem que mostrar ali o conteúdo, né? Então, nesta parte, eu acho essa compreensão do Se Liga, do projeto Se Liga, né? Sim. Para recuperar o conteúdo, não para empurrar o aluno que estava ruim, né? Porque quando ele veio, teve essa mais ou menos, mais uma coisa para empurrar os alunos para não reprovar, né?
Então, acho que essa compreensão em 2024 foi bastante importante para nós. Muito bom, Tânia, você tocar nesse ponto, porque não tem como fugir, né? O professor é muito importante, né? O professor é muito importante. Né? Através dele que ele vai atrair os alunos, né? Para que o aluno venha, para que o aluno se interesse para os conteúdos que serão trabalhados ali no dia a dia e tal. Então, o professor, né? O professor está entendendo, como você me explicou, o professor entender a proposta do Se Liga e ele poder aplicar dentro da proposta é crucial para o sucesso do programa, né? Isso mesmo. Muito bom, Tânia. Obrigado, viu? De nada. Vamos seguir. Então aqui o Se Liga, né? É uma... intensificação da aprendizagem. O objetivo ali é desenvolver e aprimorar competências fundamentais para o prosseguimento da trajetória escolar. Um outro ponto, né, que a gente pode apontar ali no Se Liga é oferecer oportunidades diferenciadas de recuperação, de reforço e de aprofundamento, mas oportunidades diferenciadas. É possível trabalhar ali uma recuperação de forma diferente, né? Assim, saindo da rotina ao longo do ano, porque nessa fase final, que muitas vezes o aluno ele já está aprovado, o trabalhar diferente, que talvez é o diferencial que atraia ele para que ele venha para a escola para assistir, acompanhar as aulas, né? Então, trabalhar as competências que você trabalha ao longo do ano, mas, de repente, trabalhar de uma forma diferente, né, diferenciada. Outra coisa seria o foco na equidade, né? Assegurando que cada estudante tenha a oportunidade de avançar. Sempre... nós sabemos que cada estudante tem um ritmo, uma velocidade e tal. Então, trabalhar de uma maneira onde todos os estudantes tenham a oportunidade de avançar, mesmo aquele que tem um pouco mais de dificuldade, aquele que tem menos dificuldade no aprendizado, no entendimento, né? Mas trabalhar de um modo a atender a todas as realidades, né? E também garantir que todos avancem, né? Esse é o objetivo, que todos que estão ali avancem, independente do nível de desenvolvimento. Então, assim, essa é a proposta, assim, do Se Liga, né? E também o Se Liga é um período, né, de intensificação da aprendizagem. Ali é para que eles possam ganhar mais, ou seja, é até uma preparação pelo que vem pela frente. Eles estão passando por uma outra série, onde será exigido mais deles. Então, ali né, já pode ser uma prévia do que eles verão logo mais à frente, né? Então, uma intensificação. Valendo sempre destacar que o Se Liga é uma proposta que faz muito a diferença no que se refere à aprendizagem dos estudantes e também ao fluxo, né? Uma vez que os estudantes têm oportunidades de aprender, consolidar as competências essenciais, fundamentais, e assim podem avançar na trajetória escolar com sucesso. De maneira diferenciada, que envolve repensar tempos, os espaços, as metodologias e as avaliações. O objetivo é intensificar a aprendizagem, por isso, ele é para todos, né? Não é para um grupo de alunos, não é só para os alunos que têm mais dificuldade, ou para os alunos intermediários, ou por aqueles alunos que são mais desenvolvidos, que têm mais facilidades. Ele é para todos, né? Para alguns, tem o caráter de recuperação, para outros, de reforço,
E para aqueles que já estão num nível de desenvolvimento mais adequado e intermediário, ele tem o caráter do aprofundamento. Relembrando, assim, rapidamente, que em 2019, quando a proposta foi lançada, chegou em muitas escolas mal interpretada, mal compreendida. Aquilo que a Tânia acabou de falar, né? Muitas vezes os professores eles não entendem a proposta, né, da atividade. E por não entender, acaba gerando conflito, né? Então, é fundamental que a equipe gestora seja a primeira a compreender de modo que possa levar isso aos professores. E esses consigam, de fato, desenvolver o trabalho conforme a intencionalidade da proposta. A compreensão e o apoio da equipe gestora é fundamental para o sucesso desse período, né? Então, a intervenção da direção, da equipe gestora, equipe pedagógica, né, fazendo reuniões preliminares com os professores, debatendo, fazendo planejamento do que vai acontecer, isso tudo coopera para o sucesso do Se Liga, né? Só lembrando, né, o Se Liga, na verdade, ele não é, tá? O Se Liga não é. Ele não é um período para os estudantes refazerem avaliações e atividades que não entregaram ou tiveram baixo desempenho para recuperar nota. Não é esse o objetivo do Se Liga. Tá? Outra coisa que o Se Liga não é, que a gente precisa ter bem claro para nós, é que ele não é um momento em que os estudantes, em que os aprovados, eles são dispensados, para que os professores se dediquem aos estudantes que serão aprovados no conselho de classe. O Se Liga não é para isso, né? Para dispensar os alunos que já passaram e ficar só com um pouquinho de aluno ali, para preparar eles ali para passar no conselho. Não é isso, né? Outra coisa que o Se Liga não é a retomada dos conteúdos do terceiro trimestre para os estudantes que não atingiram a média. Não é um momento de retomada de conteúdo também, ali do terceiro trimestre. Outra coisa que o Se Liga não ele não é um momento de entrega dos trabalhos atrasados e reescrita das avaliações para recuperar nota. Não é esse o momento. Outra coisa, o Se Liga também não é um período onde os professores realizam as recuperações finais para aprovar todos os alunos. Não é isso, né? Aquele período só para aprovar aluno. Né? Ele é algo além, né? E também, e por último também, né, o Se Liga ele não é uma oportunidade das equipes gestoras manterem os estudantes na escola apenas para que a frequência permaneça alta até o último dia letivo. Nós sabemos que nós temos que manter a frequência, né? É uma responsabilidade e tal. Mas o Se Liga não é somente para isso, né? Para promover coisas somente para atrair o aluno ali, para justificar uma frequência. Ele, como nós vimos, é um momento que o aluno pode adquirir conhecimento, intensificar o conhecimento, principalmente para que o aluno avance. Esse é o ponto. O Se Liga é um momento ali para que o aluno avance. Os alunos, independente do grau, do nível de conhecimento em que ele se encontra. Na hora de planejar o Se Liga, nós podemos dividir ele, né, assim, em grupos, né, grupos e possibilidades de atendimento dos estudantes. Então, tem aqueles estudantes que estão com a nota abaixo do básico, né, que vai de 0 a 5,9. Então, esses estudantes, eles podem ser trabalhados ali como recuperação. Pode ser incluído também os alunos que estão de nota entre 6 e 6,9, também podem ser incluídos nesse grupo, né, considerado um grupo de recuperação. O outro grupo, que pode ser considerado assim, um grupo de reforço, pode-se incluir os alunos de 6 a 6,9,
até os alunos que são considerados na categoria de adequados, né? Que vai de nota de 7 a 9. Né? Eles podem tanto frequentar para frente, para lá ou para cá. Né? O básico de 6 a 6,9 pode estar também no reforço, e também os alunos adequados que atingiram nota de 7 a 9 também pode, conforme a avaliação da equipe pedagógica, dos professores, equipe diretiva, pode trazer o aluno para trabalhar nessa categoria do reforço. E, por último, né, também os alunos de 7 a 9 podem estar dentro ali do aprofundamento, né, junto com os alunos do avançado, que vai de 9,1 a 10. Né? Então, o avançado pode estar ali, o avançado e o adequado pode estar dentro dessa categoria ali, no caso do aprofundamento, né? E também pode, por último, ali, a monitoria, né, que pode ser um aprendizado entre pares. Pois não, Ana? Oi, Ana, tudo bem? Oi, prof, tudo? Eu acabei entrando atrasada, me desculpe. Ah, tudo bem. Eu entendi que você tinha levantado a mão, mas seja bem-vinda, tá? Prosseguindo, então. Então, o planejamento do Se Liga, né, são alguns elementos importantes para a retomada, né, importante, né, calendário de ações, incluindo as fases do Se Liga, o antes, o durante e o depois, né, é interessante, né, sentando ali equipe pedagógica e professores, e direção, ver a questão de tempos e dos espaços, né, os espaços físicos do colégio, espaço que às vezes não é utilizado no dia a dia, né, um laboratório, aqueles que têm um auditório, aquelas escolas que têm a possibilidade de ter um auditório, uma quadra esportiva, uma quadra coberta, né? Então, são possibilidades que podem ser usadas e trabalhadas nessa fase agora ali do Se Liga, né? Metodologias diferenciadas, como nós falamos, né? Talvez pode-se trabalhar uma recuperação mas de um jeito diferente do que foi ao longo do ano, e principalmente de uma maneira atrativa para os alunos, né? Usar recursos, trabalhar a comunicação, promover o engajamento, e também a avaliação da aprendizagem, né? São todas formas que podem ser aproveitadas para planejar esse momento do Se Liga. Agora nós vamos relembrar um pouquinho a questão da implementação, porque nós temos 2 documentos, né? Só relembrando aqui, 2 documentos que vocês precisam fazer, que são os documentos que são os documentos do curso, que envolve a formação. Um documento é o portfólio e o segundo documento é a implementação. Então, o tema da implementação é o Se Liga. Então, agora que é a hora do planejamento do Se Liga, é o momento da gente dar uma olhadinha na implementação, de como que ir planejando como é que nós vamos trabalhá-la, né? Então, eu vou parar a apresentação agora e vou subir aqui para nós, e vou subir a implementação, vou abrir ela aqui para nós, para a gente poder trabalhar um pouquinho, vou explicar para vocês o que vocês devem fazer ali na sua implementação. Já está abrindo ali para nós.
Então, aqui está a implementação, né? O título, né, é Intervenção na Gestão Escolar, o Se Liga na Ação, é a terceira jornada de 2025. Então, aqui na página inicial, eu creio que todos estão vendo a implementação, né? Se puderem colocar um joinha aí, um sinal de positivo, só para eu perceber que está tudo ok, que vocês estão vendo. Isso, ótimo, obrigado. Então, essa é a página de abertura da implementação, onde você vai colocar uma imagem especial ali da sua escola, né? Depois você apaga esses dizeres e cola ali uma imagem da sua escola, né? Aí você vai colocar ali o nome seu, do diretor, da diretora, o nome do teu colégio e o núcleo regional ao qual você pertence. No próximo slide tem ali o desafio. Qual é o desafio, então, que você seu? É mapear e explicitar um desafio concreto relacionado ao Se Liga ali na sua escola. Por exemplo, é uma baixa adesão dos professores ao planejamento diferenciado. Outro exemplo, né, de desafio é a dificuldade dos estudantes em manter a frequência regular. Um outro exemplo é a falta de clareza da equipe pedagógica sobre o objetivo do Se Liga. A equipe pedagógica também não entendeu ainda, né, muito bem. Se não entendeu, fica difícil passar para os professores, né? E um outro desafio é pouca participação das famílias no acompanhamento dos estudantes. Nós sabemos que, né, existe uma certa cultura de que chega ali no final de novembro, os estudantes já fizeram ali as provas do bimestre ou do trimestre final, e muitos já sabem as suas notas, então ele sabe que ele alcançou a média suficiente para ele ser aprovado. Então, tanto o aluno como as famílias já não se preocupam mais em enviar o aluno para a escola, né? Porque já passou mas né, a escola ainda oferta a possibilidade de mais aprendizado para o aluno. Então, enquanto tem aula, tem possibilidade do aluno aprender. Enquanto tem aula, existe essa possibilidade. Então, os pais deveriam ser os primeiros a enviar o aluno para a escola ao longo do calendário inteiro, né? Mas nós sabemos que nem sempre acontece isso. Então, quando o aluno termina a prova ali do último trimestre ou bimestre dele, ele já para ele já passou, ele já para de frequentar. Então, esse pode ser um desafio, né? A pouca participação das famílias no acompanhamento dos estudantes. Em seguida, tem o próximo slide ali da sua implementação, onde é o planejamento da sua ação. Você vai descrever de forma organizada quais passos pretende seguir para enfrentar o desafio. Sugestão de roteiro, o objetivo, o que eu quero alcançar com essa ação, as etapas, quais momentos organizarei reuniões, acompanhamento, estratégias pedagógicas. O outro ponto, os envolvidos. Quem são os envolvidos? Quem precisa participar? Professores, pedagogos, famílias, estudantes? E, por último, quais ferramentas que eu vou usar? Quais são os recursos, as metodologias? Usarei reuniões presenciais, o Google Drive, o Padlet, formulários, grupos de WhatsApp, etc., né? Quais as ferramentas? E por último, o registro da ação. Depois de você planejar, definiu as ferramentas, aí você precisa registrar aquilo que ficou definido que você vai fazer, né? Então, implementar a ação e manter os registros comprobatórios, exemplos de evidências, né? Fotos de reuniões ou encontros formativos, links de materiais compartilhados, o Drive, o Padlet, formulários, cópias de comunicados enviados às famílias, relatórios, reflexões curtas sobre como a ação aconteceu. Então, esse é o documento, né,
da implementação que você vai trabalhar. Já pode começar, né? Já é momento de você começar a ir preenchendo ali, colocando a foto, colocando os seus dados, já é momento, tá, pessoal? Não deixe nada para o final. Vamos, né, já está adiantando e fazendo ali as coisas. Alguma dúvida com respeito à implementação, pessoal? Alguma dúvida? Não. Já iniciei hoje. Ah, ótimo. E já coloquei minha fotinho. Já da planilha lá, nós com as pedagogas, falei, opa, bora lá, deixa eu ver o que vai ser a implementação. Falei, nossa, graças a Deus que eu li, eu falei hoje. Isso aí, Tânia, muito bom. Atividade, falei, deixa eu ler o que vai ser aqui. Quando eu vi, falei, meu Deus do céu, olha. Uhum. Então, já estava... Tá certo. Chegamos, então, no momento de vocês agirem, né? Vou parar de falar um pouco, né? Deixar vocês. Então, diretores em ação número 1, aprendendo um com o outro. Após a retomada da implementação, é o momento de compartilhar experiências que poderão contribuir de forma significativa para o planejamento das próximas ações. Então, é hora de ajudar uns aos outros com as trocas de experiências. Então, o que vocês vão fazer agora? Você vai apresentar, vamos compartilhar, nós não estamos em muitos, né? Vocês vão compartilhar uma ação que foi desenvolvida durante o Se Liga e que gerou resultados positivos lá na sua escola. Né? Em seguida, você vai apresentar a estratégia adotada, detalhando o que foi feito, como a ação foi implementada e quais os resultados foram obtidos, e quais impactos foram observados na aprendizagem ou no engajamento. Então, eu vou dar ali, vocês vão ter assim, um tempo cada um de poder falar, né? Eu repito, se lá na tua escola você não estava exercendo a função de diretor o ano passado, em 2024, ao menos como professor, né, em algum estabelecimento você estava. Então, você usa aquela experiência que você teve na função de professor, tá bem? Então, eu vou dar 15 minutos para vocês e vocês vão conversar, não tem sala temática, vocês vão conversar livremente, trocando informações de um para com os outros, só que eu preciso que você ali, né, anote, se um colega de você falar alguma coisa que você sentiu que é útil, que foi útil, que você pode até utilizar, né, mais para frente no teu planejamento atual, então que você possa né, anotar ali e usar, tá bem? Então, você vai usar a fala do teu colega para registrar depois no portfólio, ao menos uma iniciativa relatada pelos colegas que você pretende fazer acontecer em sua escola. Vocês vão falar entre vocês. Você vai ter que anotar depois, né, a próxima ação no portfólio, ao menos uma iniciativa relatada pelos colegas seus, que você pretende fazer acontecer aí na sua escola. A partir da experiência de 2024, o que preciso repensar, ajustar em minha escola? São as duas coisas que você vai, um segundo momento, depois de vocês conversarem, tá? Num segundo momento, vocês vão fazer isso. Mas, então, preste atenção no que os colegas vão estar compartilhando e aquilo que tocar em você, você anota, tá bem? Eu vou até tirar aqui, eu vou tirar a apresentação e vocês fiquem abertos, né, para falar o que gerou resultados positivos na sua escola no Se Liga do ano passado. Kleber, pode falar, Kleber. Vamos lá, eu vou começar. Eu vou contar o que eu fiz. É claro que daí isso tem... Apesar que está gravando, mas eu vou assumir esse risco. Isso tem muito da malandragem. Por quê? Porque eu a vida inteira tive
há muito tempo na escola que eu estou, eu tive uma vida anfifílica, como um anfíbio. Eu tinha 20 horas em sala e 20 na direção como diretor auxiliar. Então eu tinha poucas turmas, eu só tinha as turmas do ensino médio, os meus 2 concursos são de biologia, e eu já sabia de todas essas necessidades, de manter o fluxo, de ter uma quantidade boa de alunos, de ser uma atividade diferenciada. Então, tudo isso que o professor Rafael falou, eu já tinha conhecimento de que isso era necessário ter no Se Liga. Partindo desse princípio, eu fui, desde o comecinho do terceiro trimestre, instigando meus alunos que depois que a gente terminasse as avaliações finais, mas antes da recuperação, a gente teria um momento que seria um momento diferenciado. Eu não usei o termo Se Liga, né? Apesar deles entenderem que seria esse momento, mas eu brincava com eles que no final do ano a gente ia ter um momento que seria uma brincadeira de um ditado popular que a gente tem aqui no Brasil, que quando a gente vê alguma coisa na política envolvendo alguns segmentos da política, a gente fala assim, isso não vai dar nada, não vai dar em nada. Isso tudo vai acabar em pizza. E aí eu brinquei com isso. A gente teria o final do ano onde tudo acabaria em pizza. Eu sou professor de biologia e sou chefe de cozinha. Então, o que eu combinei com eles? Com todas as minhas turmas, que eu teria um dia que eu ia ensinar eles a fazer pizza. Ou seja, tudo ia acabar em pizza. Então, a gente ia fazer a pizza, a gente ia comer a pizza, eles iam aprender a fazer, iam conseguir reproduzir a receita e iam se apropriar dessa receita. E aí, o que eu fiz? Para cada uma... O roteiro foi o mesmo para as 3 séries. Primeiro, segundo e terceiro ano. Mas para cada uma das séries, eu fui aprofundando de acordo com o grau de necessidade os conteúdos. O conteúdo de biologia do primeiro ano, que é muito emblemático, é a composição química dos seres vivos e entender a composição química dos alimentos. Então, eu trabalhei com eles no primeiro ano. Carboidrato, proteína, lipídio. Trabalhei a base nutricional relacionada à pizza. Ensinei a fazer na primeira aula, mas na próxima aula que a gente vai comer. Então, joguei a isca e aí a minha sala lotou, não faltou nenhum aluno, até aluno de atestado foi. E aí eles voltaram para o segundo momento. Aí o que eu fiz? Eu peguei um carrinho, aqueles carrinhos que serve merenda na escola, aquele de inox, botei em cima uma batedeira, uma tábua de carne, levei os ingredientes, que é uma receita super simples. É 1 quilo de farinha, 550 ml de água, um sachê de fermento, 50 ml de um óleo mineral, óleo vegetal de boa qualidade e uma pitada de sal. Eu fazia a massa e eu ia abrindo aquela massa com paciência com eles durante a aula eu ia explicando. Então, para o primeiro ano, eu trabalhei a composição química dos alimentos. Para o segundo ano, eu enfatizei muito a questão da fermentação. Fermentação láctea, fermentação fúngica. Então, a gente trabalhou e aprofundou os conteúdos desse assunto. E para o terceiro ano, depois eu mando o vídeo lá no grupo. Tem essa receita no meu Instagram de todo jeito. E lá no terceiro ano, eu trabalhei com a genética que foi aplicada, porque é o conteúdo de genética e ecologia, a genética aplicada à produção de grãos, o quanto que a gente evoluiu para poder ter o trigo que a gente tem hoje, então como tudo isso foi feito. E aí, a única coisa que eu fiz diferente, eu trabalhei o mesmo roteiro, a mesma aula, enfatizei os mesmos assuntos com todas as turmas. O que eu fiz? Eu elaborei para cada turma 3 roteiros diferentes. E aí, para aqueles alunos que estavam, já levei os roteiros nominados, para aqueles alunos que estavam abaixo do avançado, ele tinha um roteiro onde ele tinha questões e atividades para se apropriar e aprofundar esse conteúdo. Aquele que estava no nível mediano, ele tinha um roteiro para pesquisar sobre aquele assunto. E os alunos do nível avançado, eles tinham que fazer uma pesquisa mais profunda. Tanto é que eu descobri um monte de outros alimentos que são fermentados e hoje eu até trabalho com eles. Então foi super legal, porque as minhas salas lotaram, isso gerou um quiprocó sem tamanho na escola. E aí o que aconteceu? Aconteceu uma coisa que eu não esperava, né? Que hoje a gente chama isso no empreendedorismo da mídia orgânica. O que eles começaram a fazer? Eles começaram a filmar as aulas e marcar o núcleo de educação. Aí o núcleo ligou para a escola. Escuta, o que está acontecendo aí? Que tem um monte de... Nunca teve nenhuma marcação do Kennedy, tem um monte de marcação de um mundaréu de aluno no Instagram do núcleo. Eu falei assim, ai, Deus. Aí eu respondi, gravei um vídeo e ficou tudo bem. Foi isso. Chega. Maravilha, Kleber. Então, o Kleber, ele colocou, né, aquilo que está pedindo ali no texto. Ele falou
de uma ação e também focou a ação, né, como ele disse, era fazer algo diferenciado. E a estratégia, e o diferenciado foi fazer pizza. Então, a teoria e a prática. Deu muito certo. Né? Ele aplicou a teoria e aplicou a prática para provar para o aluno como é que o negócio funciona. Foi legal, porque eu fiquei brincando com isso. Sabe quando você vai jogando? Olha, tal dia, nós vamos tudo acabar em pizza. E eles não sabiam o que era. Mas como todos eles me seguem por conta da minha conta comercial, a conta do restaurante, então eles sabiam que ia ser alguma coisa de comer. Isso era óbvio. E aí eles imaginavam, mas vai ser pizza, tal, não sei o quê. Eu fiz 2 pizzas, professor, para cada sala. Fiz elas grandes, a gente cortou quadradinha, pizza retangular. Mas olha, até hoje eles falam. Muito bom, Kleber. Vamos passar para o próximo, né? Em função do tempo, eu vou dar 3 minutos, tá bem? Quem gostaria de ser o próximo agora? Pode ser você, Ana? Pode sim. Na verdade, assim, o ano passado eu estava afastada de licença, né? Mas uma das estratégias que eu já vi que deu bastante certo no Se Liga é amarrar o Se Liga com interclasse. Porque sempre você acaba tendo que dar algum benefício para eles para motivá-los, né? Uhum. Então, geralmente, no final do ano, a escola faz uma interclasse bem grande, faz os critérios para participar, e um dos critérios, o principal, inclusive, é a presença no Se Liga e a execução das atividades, né? Só vai para participar dos jogos de interclasse, e já é o segundo ano que a gente tem uma professora muito boa, que ela coloca umas 150 mil modalidades. Certo. Então, acabam todos participando. Aquele que não gosta do esporte físico, ele vai para o xadrez, para os jogos de tabuleiro. O que não gosta de atividades coletivas, vai para as modalidades individuais. Sim. E o próprio fato de ser nos últimos dias, esses jogos escolares, isso amarra eles até o último dia de aula. Então, assim, o ano passado eu não estava, né? Eu estava de licença, mas daí a diretora da época falou que ela nunca tinha visto, no final do ano, no último dia de aula, os alunos chorarem para entrar em férias. Sim. E diz que todos os alunos choraram para entrar em férias porque já estavam com saudade antes mesmo de acabar, né? Então a gente acabou amarrando para fazer com que desse certo, né? E isso envolvia todos os componentes, no caso. E é isso. Acho que não deu os 3 minutos, mas basicamente é isso que a gente fez. Amarrar a presença e a execução de atividades do Se Liga com a participação no interclasse. Ótimo, Ana. Muito bom. Realmente tem que usar de artifícios para atrair o aluno, né? E atrair aquilo que o jovem gosta, né? Um usa comida para atrair o aluno, comida, o outro usa atividade física, como a Ana mesmo falou, né? Ela ainda teve o privilégio de ter um profissional lá na escola dela, e ele é diversificado, né, no sentido de conseguir oferecer várias possibilidades de atividade física para os alunos fazerem. Então, mesmo aquele que não é adepto de jogar futebol, como talvez a maioria, mas tinha alguma coisa ali para ele se ocupar, né? Então, é muito bom, é algo que a gente tem que ver mesmo e ver a possibilidade, de quem sabe, de aplicar também, né? Quem seria o próximo? A porta da... Eu vou falar um pouquinho aqui, o nosso vai ser meio parecido também como o da Ana, só que nós vamos ter também... Estão escutando? Oi? Assim? Sim, Tânia, pode falar, Tânia. Subiu todo mundo.
sumiu todo mundo aqui na minha tela, talvez está bugando minha internet aqui, porque nós também vamos fazer nesse meio termo aí, que a gente não fez uma festa, que eles gostam muito da fantasia, com o show de talentos. Então, a gente vai também amarrar essa participação, tanto como interclasse, com datas diferentes para o ensino médio, para o fundamental, e este evento festivo que eles querem também bastante, então, que é a festa da fantasia com o show de talentos para eles. Assim, frequentam, vão, né, que é importante muito a frequência deles, porque se eles não virem, também como é que fica daí o programa, né? Sim, Tânia, é isso, né? Tânia, você já terminou? Sim, sim. Ricardo, você pode compartilhar com a gente a experiência Posso, sim. de vocês do ano passado? Aquilo que foi um resultado positivo, né? E o detalhar a estratégia? Posso sim, prof. Na verdade, eu sou um caso bem especial, que eu estou há 3 anos fora da sala de aula, né? 2 anos de licença não remunerada, depois eu tirei aquelas licenças premium. Mas na época que eu estava em sala de aula, né, uma das coisas que eu percebi, assim, é que a gente tinha que ensinar de forma diferenciada, né, porque não adiantava de nada a gente utilizar das mesmas metodologias, pois a gente já não alcançou aquele aluno, né. Então, se a gente continuar naquela mesma metodologia que não alcançou aquele aluno, a gente vai continuar não alcançando, né. Então, uma das estratégias é uma metodologia diferenciada. Seja, por exemplo, que nem a ideia bem bacana do professor Kleber ali, né? Então, cada professor iria utilizar de uma forma de chegar no aluno, né? E também, uma coisa que foi utilizada, eu andei conversando com a minha diretora, é que ela utilizava dos alunos que tinham maior facilidade, né, nos conteúdos, para ajudar aqueles alunos com dificuldade, né? E nisso, né, quando a gente ensina, a gente se aprofunda também, né? Então, eles acabavam também se aprofundando no assunto por estar tendo que ajudar ali os alunos. E, às vezes, o falar a língua do aluno, né, o aluno falando a língua do aluno, do colega, tem uma maior compreensão. E uma das dificuldades, porque eu peguei ali um pouco do começo do Se Liga, né, era a questão de conscientizar os professores, né? Dificuldade muito grande, né, dos professores, porque eles achavam e acham ainda. Hoje eu tive numa reunião do núcleo lá, que os diretores estavam comentando, né, que passar aluno, empurrar, né, ainda tem essa ideia de que o Se Liga é uma coisa para empurrar os alunos. Tem os professores bem comprometidos, tem aqueles que não são tanto, né. Então, um dos trabalhos que a gente vai fazer esse ano é o conscientizar, né? E daí eu achei... outra coisa bem importante também é jogar limpo com os alunos, né? Deixar claro para os alunos também a questão de qual é o objetivo do Se Liga, né? É importante que todos os alunos eles tenham um entendimento correto de como ele funciona e por que ele funciona assim. Daí eu achei bem bacana a ideia da professora Tânia e da diretora Tânia e da diretora Ana, que lá na minha escola, eles são apaixonados por esporte. Então, uma das coisas, assim, para amarrar eles, eu acho que vai ser, eu vou conversar lá, trocar uma ideia com os professores, é essa questão do interclasse mesmo, né? E lá a gente tem os alunos adoram cantar, né? Nós temos ali o período do integral ali, da meio-dia e pouco, meio-dia e meia até 1h30, né, que eles almoçam, daí eles têm as oficinas deles lá, e uma das coisas que eles adoram é cantar, né? Então, essa parte do show de talentos também é algo que eu acho que a gente pode explorar também. Então, professor, diretor, é isso. Acho que deu, né, o tempo, ou
passei um pouquinho, mas... Tranquilo, Ricardo. Deu ótimo. Muito bom trabalhar as metodologias diferenciadas, né? Muito, muito bom. Isso aí. Cecília, por favor, compartilha com a gente a experiência tua. Ação que deu resultado. Professor, eu acho que é a soma do que foi dito aí, eu acho que não é diferente no nosso colégio, e o que eu tenho notado, né, quando a gente se aproxima do final do ano e que fala da questão do Se Liga, é essa questão do empurrar o aluno, como o professor Ricardo acabou de comentar, né? Então, isso também existe na minha escola, e esse ano eu vejo que é de uma forma mais intensa que o ano passado, por conta de muitos professores novos, né? Eu tenho vários professores que é o primeiro ano de trabalho, então tem a experiência do integral, que é uma novidade, tem para esses professores, e essa questão do Se Liga. E uma das coisas que eu gostei do professor é se jogar limpo com o aluno, e eu, assim, já planejando, antes mesmo de começar a reunião aí, eu estava comentando que hoje nós tivemos tutoria e trabalhamos sobre essa questão. E eu estou aqui pensando, eu gostei do termo jogar limpo, então, professor Ricardo, eu vou copiar o jogar limpo com o aluno e também com professores. A partir de quê? Da legislação. Então, eu acredito que uma maneira da gente sanar, ou pelo menos minimizar esse impacto negativo do que se diz a respeito de Se Liga, é conhecer. Estou aqui até na mão com o ofício, né? O ofício 93 desse ano. Vamos ler, vamos interpretar para ver se realmente é essa a versão e a aversão que você tem tido sobre o Se Liga. Porque quando eu leio e faço a interpretação, eu vou ver, opa, então não é bem assim, né? E por trás disso aí, se utilizar desses eventos festivos, desses eventos esportivos, que na minha escola também acontece isso, e aliar essas situações com metodologias diferenciadas. E quando fala lá na questão da recuperação, do reforço, talvez por eu ter um pouco da questão da educação especial, eu sempre bato na tecla que nem todo aluno vai ser doutor. Nós temos alunos que têm diferentes tempos para aprendizagem, diferentes tempos para... Um demora um mês para entender uma coisa, o outro vai demorar mais, o outro vai demorar um dia, 2 dias, e nós temos que respeitar a individualidade de cada aluno, e pensando que determinados alunos nossos, só a reprova não vale a pena. Esse aluno também precisa ter uma terminalidade para que ele continue a vida dele. Então, às vezes, a reprova, hoje ouvindo até da minha tutora, enquanto ela estava em sala de aula, ela disse que ela enxergou isso enquanto professora, o quanto que, às vezes, a reprova é um desestímulo para o aluno, e daí contribui para a evasão, contribui para o desencanto, né, pela escola. Então, nós temos que associar as práticas diferenciadas e também entender esse processo, entender o que diz a legislação e o início acho que foi o primeiro slide, é a intenção. Então, dentro dessa intenção, se eu entender realmente qual é a intenção, a ação não tem como dar errado. Então, eu vou ter que fazer esse misto, essa retomada. Nós já estamos aí planejando para uma reunião na próxima segunda-feira,
para conversar com os professores, depois em seguida com os alunos, nesse sentido aí. Ok, muito bem, Cecília. Acho que todos falaram, né? Então, assim, só relembrando aqui rapidamente, 1, 2, 3, 4, 5. O Kleber, porque agora nós vamos para outra fase, né? Vocês vão fazer agora os diretores em ação número 2, que é o registro do portfólio. Então, eu vou dar aqui para vocês mais 10 minutos, onde você vai abrir o teu portfólio ali, com calma, e vai até lá o slide correspondente ao encontro de hoje, o slide correspondente ao encontro de número 5, né, que é o encontro de hoje, e lá dentro você vai colocar, chegou a hora de registrar no portfólio os seus aprendizados no campo, aprendizados e reflexões, 5º encontro, é o slide onde está escrito isso aí, tá? Aprendizados e reflexões, 5º encontro. Você vai registrar ao menos uma iniciativa relatada pelos colegas que você pretende fazer acontecer na sua escola, e também, a partir da experiência de 2024, o que preciso repensar, ajustar na minha escola. Então, relembrando rapidamente aqui a fala de cada um de vocês, o Kleber, por exemplo, ele disse que uma ação que deu certo lá na escola dele foi fazer uma atividade diferenciada. E a estratégia, no caso, o que foi a diferenciada? Foi fazer pizza. Né? Fazendo assim uma comida, ele conseguiu trabalhar tudo que era necessário, ele conseguiu trazer o aluno para a escola, que era um desafio, e ele conseguiu trabalhar ali as especificidades, as coisas dentro do fazer a pizza, né? Dentro do fazer a pizza ele conseguiu desenvolver. A Ana falou sobre como foi positivo para ela os jogos, os interclasses, marcou bem para esse período, né? E ali também ela disse da felicidade de ter um profissional que organiza, oferecendo uma série de modalidades, onde né, todos podem participar, né? Não é uma ou duas ou três modalidades só, mas algo atrativo que todos podem entrar, né, e todos têm que se envolver, né? A Tânia falou também sobre o show de talentos, né? É uma atividade diferenciada. O Ricardo falou em trabalhar com metodologias diferenciadas, usar ali os alunos mais desenvolvidos para ajudar os menos desenvolvidos, no modelo de aluno monitor, né? Um sistema assim meio de aluno monitor, tocou na questão da conscientização dos professores e na questão de jogar limpo com o aluno, né? Não ficar mascarando ali a coisa. Falar, né, do qual é o propósito real ali daquele período, e falar que a presença deles eles precisam estar na escola, né? Jogar limpo, né? E por último ali a Cecília né, enfatizou a questão também da conscientização dos professores usando a legislação, né? Mostrando que é algo oficial, né? Não é uma questão de não sei se eu vou fazer, por que eu vou fazer. Não, precisa ser feito, e ser feito da maneira que se espera, né? Onde você oportuniza que o aluno se desenvolva, adquira conhecimento, né? É isso que a legislação pede, e é isso que deve ser feito. Então, agora, em cima dessa colocação de cada um de vocês, muito boa por sinal, vocês vão fazer essa tarefa, tá? Eu estou dando ali 10 minutinhos para vocês, abram o seu portfólio, vá lá no Aprendizados e Reflexões, 5º encontro, e anota aquelas duas possibilidades ali.
seu microfone está aberto. Ah, tá bom, professor. Mais 2 minutos, pessoal.
Pessoal, muito bem. Eu acredito que deu tempo para vocês fazerem a tarefa que tinha que fazer ali, entrar no portfólio, ir lá no encontro e lançar responder aquelas duas tarefas, né? Eu vou fazer a chamada agora, tá, pessoal? Então, a Ana Cecília está presente. A Cecília está presente. O Kleber está presente. Cleonice está ausente. A Leda está ausente. O Ricardo Abraão está presente. O Ricardo Alexandre está ausente. A Rosana está ausente. A Sandra está ausente. E a Tânia presente. Feita a chamada, vamos voltar para os slides ali da nossa apresentação. Tá passando a receita, Kleber? Eu tô fazendo teste de cuca de Natal. Então tava com a maceira ligada, por isso que o microfone estava desligado. Tá certo. Falando nisso, Kleber, você consegue ler aqui essa frase, não? Consigo, estou no celular, mas eu consigo. Então, leia para nós essa frase de encerramento e comenta para nós, por favor, Kleber. Diferentes alunos aprendem em ritmos e velocidades diferentes. Carvalho, 2009. Isso é a máxima da educação pública, né? Cada um tem o seu tempo. Né? Eu falo que é igual cozinhar. Cada um cozinha do seu jeito, cada um tem o seu tempo, tem o seu ritmo, tem a sua velocidade. E os nossos alunos são assim. Querer eles tudo pasteurizado, tudo homogêneo, na escola pública isso não existe. Ok, Kleber, obrigado pela participação. Aqui o Saiba Mais, né? Assim, são ícones aqui que vocês podem clicar e obter mais informações. Tem legislações que amparam a proposta do Se Liga, tá? Legislações que amparam a proposta do Se Liga. Se Liga na Escola, planejamento e dicas. Né? A gente viu aqui, conversando aqui em 4 ou 5 diretores, quanta coisa brotou aí, né? De situações que podem ser aplicadas. Né? Opções para a minha escola, apoio para o planejamento, fases do Se Liga, planilha para auxiliar no planejamento do Se Liga e o ofício Se Liga 2025. Então, com um clique aí, vocês têm acesso a esses dados, a essas informações. Por fim, tem aqui as referências, né? E tem um link disponível ali. E aqui, por último, eu vou tirar e vamos fazer uma foto bem bonita agora, para a gente encerrar. Vou tirar apresentações, vou parar a apresentação.
E vou pedir ali, o Ricardo, você consegue bater uma foto nossa? O microfone está desligado. O meu print está estragado, professor, mas acho que eu vou no celular aqui. Cecília, consegue? Vocês estão no computador? Acho que a Tânia está no celular, Tânia, ou no computador? O microfone está fechado, Tânia. Só se eu capturar por recorte. Então, vamos lá. Deixa eu ver só, vou ver tentar aqui. Vamos lá. Posso contar, Tânia? Olha, eu vou... Ih! Espera aí, professor, deu zebra. Deu zebra aqui. Deu zebra porque eu não achei o meu print, sabe? Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui. Não vai. O meu não está dando certo, professor. Eu consegui habilitar a minha tecla aqui, tá? Então, eu vou contar até 3, todos veem aquele sorriso lindo e vamos bater a foto. Consegui habilitar a minha tecla. Atenção, 1, 2, 3. Valendo, muito bom. Pessoal, boa semana, que vocês possam planejar o Se Liga de vocês aí, né? E que dê tudo certo. Tá bom. Obrigada, prof. Um abraço a todos. Tchau. Obrigada pela receita.